Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Esoteríssima. Hoje teremos uma tiragem diferente, né? Então, para quem chegou aqui, eu peço para que antes de se conectar com a pedra, pense qual é a questão, né, ou ponto na sua vida, no seu cotidiano, onde você gostaria de obter elucidações, né? Se é uma questão assim, se você tem dificuldade nos relacionamentos, por quê, né? Se é dificuldade com o dinheiro, por quê? E por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos trabalhar com o oráculo dos acordos espirituais, né? Então são pontos que esse oráculo ele acaba trazendo que pode elucidar algumas dificuldades, né, que a gente tem aí na vida cotidiana, que pode estar ligado, né, ao espiritual, ao emocional, ao mental. Então, a gente vai ter mais ou menos um norte, né, dessa situação. É claro que é uma tiragem atemporal, intuitiva, isso eu vou repetir sempre, e coletiva. Então, logo ela não vai ressoar com todos, tá? Eu espero que faça sentido para você. Se você gostar da leitura, da minha energia, dê o seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda muito no crescimento do meu trabalho. E agora, sem mais delongas, a opção de número 1 é o quartzo verde, né? O obelisco de quartzo verde. E a número 2, a minha amada, minha companheira aí de meditação, a selenita laranja. Pause o vídeo, se você precisar aí elucidar a sua questão, direcionar a sua pergunta, a sua área de questionamento, né? Que eu já vou começar aqui. Então, como vai acontecer, proceder? Eu vou tirar logo do oráculo dos acordos espirituais e no final eu tiro uma carta do oráculo da Rainha da Lua. Embaralhando aqui. Colocar uma ordem. É muito legal esse oráculo. Teve uma época da minha vida que eu tirei, tinha dúvidas, né, e porquês, e ele foi certinho na questão. Era bem aquilo mesmo que faltava eu inserir. Então vamos lá. Então vamos ver o grupo de resgate, qual é a raiz da questão, o instrumento divino, uma mensagem, qual é a ação e a ajuda. Então ele traz muito aqui de uma questão assim, os cobiçadores, né? O que seriam aí os cobiçadores?
Ele traz uma questão do desequilíbrio, né? De repente haver aí uma necessidade de alguns de prestar atenção aí nas suas condutas, né? Nas questões de valores. Então, o que seria prestar atenção nas condutas? Seria muito uma questão assim, deixa eu colocar aqui para que vocês consigam enxergar. Por exemplo, o desequilíbrio quando você se torna uma pessoa arrogante, né? Quando você quer ter o controle de tudo, então uma pessoa controladora. Quando a gente é perfeccionista, né? O aprendizado, nesse caso aqui, ele está ligado a você entender que somos todos iguais, né? A se manter equilibrado enquanto a não precisar estar sempre mostrando e se provando para os outros, né? Está sempre se colocando como exemplo, né? De retidão de caráter, né? De conduta, né? É uma questão de valores mesmo, né? E aí, qual é a raiz dessa questão? Aqui traz que é espiritual. Então, quando você acessa informações e consegue compreender o real motivo, né, de cada pessoa ou situação de estar nessa vida. Então, como isso está ligado aqui à questão dos cobiçadores? Quando você se torna exemplo de conduta, de caráter, você entende as questões do outro, né? E essa carta espiritual, ela fala que é por meio da espiritualidade que você vai encontrar sentido, né? Porquê dos obstáculos que vivencia no dia a dia, porquê dos obstáculos na família, porque nasceu naquela família, né? A nossa existência, ela nos coloca situações assim mais desafiadoras para que a gente se lembre do caminho da evolução, né? De como nós chegamos até aqui e por que a gente está aqui, né? A gente não está aqui a passeio, a gente está aqui para se desenvolver e para evoluir, né? Traz muito sobre isso. E aí, quando a gente fala, né, qual o instrumento divino, né, seria, aqui nesse caso da opção de número 1, seria o lazer. Então, o lazer é algo, né, seria como se a divindade, né, Deus, deixou aqui na Terra para que a gente consiga se desvincular dessas amarras, né, e ter consciência, apreciação da vida como um todo. Então é aquele momento que a gente relaxa, nesse momento que a gente relaxa, a gente acaba tendo insights, acaba se desarmando e abrindo campo para ter mais insights, né? Eu costumo falar dos famosos download, né? É onde a gente acaba obtendo informações. Então aqui seria como se pedisse para alguns de vocês para ter mais momentos de prazer, mais momentos de relaxamento, né? Naqueles intervalos onde você não tem aí as obrigações, onde você não tem que estar no controle, onde você não tenha que estar rodeada, né, de pessoas ou situações em desequilíbrio, né? Aí a mensagem que veio para vocês é: quanto mais se pode doar para contribuir para o bem maior, maiores serão as responsabilidades e os testes. Fique tranquilo, você não está sozinho, espiritual, né? Porque quando a gente vive nesses momentos frenéticos, né, das obrigações, de muitas vezes estar se colocando numa postura que às vezes a gente nem quer, né? Mas
nós somos obrigados ali, né, no trabalho, no dia a dia, né, na troca com o outro, a se posicionar de uma forma que muitas vezes não é aquilo que a gente tem, né, como base, como alinhamento, né. E aí quando vem a ação, né, por que meio que você cura isso, né, esse desequilíbrio? E vem a carta do expressar, né? Então eu creio que isso está muito ligado à forma como você se expressa mesmo, né? A questão de como você coloca para fora, né? De como você demonstra, de como você fala, a forma como a gente conta, a gente escreve, né? Como tudo sai, né? E que às vezes a gente precisa parar de camuflar algumas coisas, né? Que foi o que eu acabei de falar agora. Às vezes a gente acaba se posicionando de uma forma onde a gente está em desacordo com aquilo, né? Então, a forma como você vai se expressar, como você vai tentar corrigir, né, a ação que você vai tomar, é o que vai fazer você entrar no maior alinhamento espiritual, né? Tudo aquilo que fica guardado dentro da gente, pouco a pouco e a longo tempo, vai fazendo a gente muitas vezes camuflar, né? Deixar de ser o que a gente acredita, né? E aí a gente vai se descaracterizando, se perdendo, né? No meio do caminho. Isso é muito importante. Aí quando a gente fala sobre a ajuda, né? A ajuda ela vem por um grupo de pessoas de laços sanguíneos, parentes, né? Que moram no mesmo teto que a gente. Então aqui a gente consegue ir colocando já em prática, né? Expandindo esse trabalho, né? É na própria família que isso começa, né? É hora se saiu essas cartas, né, para vocês, então é hora já de começar a ajudar, né? Com um olhar diferente, né? Tendo um olhar diferente. E aí esse olhar diferente, ele se dá por meio de você começar a colocar isso em prática com a própria família, né? Então vai ser você relembrar como era com seus pais, avós, como você era quando criança, sabe? Ou como você era, o seu relacionamento com seus filhos. Buscar se ficou alguma coisa pendente nesse passado, né? Se libertar, liberar e perdoar. E aí começa esse exercício onde você consegue maior desenvolvimento, né? E passa a ser maior contribuição na sua jornada aqui na Terra. Muito profundo. E tenha maior momentos de lazer, né? Com a sua família, com os seus. Vamos aqui então para uma mensagem breve dos anjos. O que os arcanos trazem sobre essa questão da sua vida. Vem uma renovação, né, na vida de muitos de vocês, né? Um maior amor pela vida, né? Os desejos de vocês se tornarão realidades, né? Vem aí uma desconstrução, né? Uma ruptura de algo, de uma situação, de uma parceria, de um pensamento, de um sentimento, para uma nova mudança, né? Uma nova vida. Porque aqui está falando, né,
é que chegou a hora dessas mudanças acontecerem, né? Pede até para que alguns de vocês reavaliem melhor os fatos, né? E é algo que vem num direcionamento de muita embasado em muito conhecimento, né? Em muita sabedoria, em muito direcionamento espiritual, porque o arcano 5 é a representação do espiritual na Terra, né? Então, muitos mudando aqui de pontos de vistas, né? Olhando realmente o que há de ser melhorado, mudado, né? Entendendo e recebendo também direcionamentos de pessoas mais velhas. Mas você pode até estar se direcionando a essa mudança e essa renovação na sua vida, pode estar até fazendo a procura, né, de locais espirituais, né, buscando com mentores, pessoas, né, físico, no mundo físico mesmo, ou espirituais. Mas essa busca, né, ela te leva para um caminho de vitória, de satisfação, né, onde você sai, né, apenas dessa energia de querer, né, de pensamento, e passa aí já para as conquistas físicas e palpáveis, né? É um momento onde você realmente se direciona na vida, rumo às coisas que vocês acreditam, que vocês querem. E vai dar muito certo. 4 arcanos maiores, né? É por vontade divina que essas coisas acontecem, né? Esse crescimento, essa evolução espiritual. A energia é uma lua crescente, um quarto de lua crescente. Vamos ver o que quer dizer. Então essa carta ela fala sobre soltar, né? Soltar velhos padrões, velhos conceitos, soltar pessoas, situações, tudo que não vale mais a pena, né? Que não está trazendo crescimento e nem evolução, né? Memórias, tudo que te coloca numa situação de estagnação, né? É o que esse oráculo, que essa lâmina está trazendo, né? E quando a gente solta, a recompensa é tão grande, né? Porque a gente abre espaço para o novo, né? A gente transmuta as situações, então tudo vem. Não tem como você trocar um guarda-roupa se ele está cheio de roupas velhas, porque você vai vir com roupas novas e não vai ter onde colocar. Então, assim é na vida, né? Não adianta a gente esperar resultado diferente fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, as mesmas condutas. É preciso se renovar, né? Nos pontos de vista, nas experiências, né? Na vivência de tudo para poder ter coisas novas, né? Então precisa realmente soltar, né? E aí pessoas, padrões, pensamentos, pontos de vistas, né? Comportamentos também, porque quando você faz isso, esse novo vem, né? E trazendo aqui o triunfo, né? Sobre os obstáculos, sobre as adversidades, né? A gente abre lugar para o novo. Bem direcionada ao novo, né? A gente está numa lua crescente, né? Então natural que venha falando aí tanto de renovação, tá bem? Eu espero que tenha feito sentido, espero que
vocês tenham feito aí as perguntas com o oráculo dos acordos espirituais e tenham obtido aí as respostas dos questionamentos, né? Que era algo mais terapêutico e profundo. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, que isso ajuda o nosso trabalho, viu? Gratidão e sucesso para vocês de opção de número 1. Vamos agora para a opção de número 2. Então vamos agora com o oráculo terapêutico, né? Como eu falei no início, do acordos espirituais. Vamos saber aí o porquê do seu questionamento, qual a forma também de resolução disso, né? Qual o caminho que pode facilitar. Isso aqui tem uma ordem correta e a mensagem. Então vamos lá. Opção de número 2. Aqui está ligado esses questionamentos, né? Vamos lá. Aqui o grupo de resgate são os buscadores, né? Deixa eu já deixar virado. E a questão ela está ligada ao seu emocional, né? A razão é o seu emocional. Então, os buscadores são aquelas pessoas assim que elas não aceitam muitas vezes, né? O que que a ciência fala, o que a religião fala, né? Eles são muito questionadores, né? Então, é como se, por exemplo, um exemplo que me veio aqui, a questão da morte, né? Então tem muita gente que não acredita, né, que a morte é o fim, que a vida após a morte, né? Então essas pessoas eles continuam ali buscando, estudando, né? Então sempre procurando explicação para as coisas, questionadores, né? E isso vem muito de uma questão emocional. Pode ser que alguns tenham desenvolvido, né, essa questão de tanto buscar, de não se conformar com as coisas que são óbvias, né? Por algum tipo de decepção em um relacionamento ou alguma questão, um final, né, em um relacionamento amoroso, alguma questão familiar, colegas. Então, os sentimentos, eles são um alerta, né, para essas questões que para esse grupo pode ser forte da inferioridade, né? É preciso perceber quais são as lacunas, né? Entender quais são os gatilhos emocionais, né? Que trazem vocês para um lugar que esse grupo em específico ele é um pouco mais complexo, né? Quando
se trata do emocional de cada um. Porque quando a gente vem para esse grupo aqui do emocional, é muito sobre como vocês se sentem em relação às pessoas, né? E aí pode ser um relacionamento, uma situação de trabalho, uma situação de parceria, né? De sociedade, uma relação amorosa, filhos, entendeu? É muito sobre como vocês se sentem na situação. É claro que isso pode o outro também interferir, né? Mas é muito sobre vocês se amarem, se valorizarem, se aceitarem e, acima de tudo, se respeitarem, né? Quando fala aqui sobre um instrumento divino, veio essa questão da saúde, né? E a saúde, em que sentido? No sentido de que o emocional, ele pode afetar a saúde da gente também, né? É um conceito de saúde, o emocional. E aí entra essa questão do meio, né, que a gente vive, né? Porque a saúde não é só uma questão de ausência de doença, né? Mas fala sobre a forma como você se sente, né? No meio onde você convive, né? Porque uma pessoa saudável, um corpo saudável, ele está muito ligado naqueles 4 pilares, né? O equilíbrio entre espiritual, mental, emocional e o físico, né? Se a gente não tem esse equilíbrio na vida, né? Sobre esses 4 pilares, então você não está saudável, né? Se qualquer um desses pontos, né, citados agora, se o seu mental não tá bem equilibrado, logo você está sofrendo, né, de uma doença mental, você não tem uma saúde mental, né? Se o seu físico, você está com um equilíbrio mental, mas o seu físico experiencia dores, então você está com uma doença física, e assim sucessivamente. E aí tem uma mensagem, né, que ela fala que pare de se preocupar com os seus entes queridos e em como ficarão diante da sua ausência, né? Então aqui já traz um pouco que esse emocional e que pode estar afetando a saúde em desequilíbrio, é um pouco de excesso de preocupação, né, com os seus, né? E aí você traz aquela questão, de repente, também do se doar demais, né? A questão de quando a gente se doa muito, né? O esforço que a gente faz de ter que estar sempre ali, né? Para o outro e pensando em prol do outro, né? Ou também quando a gente se doa demais, né? A um projeto, né? A um trabalho. Isso tem que também ser algo que traga uma satisfação própria, que traga equilíbrio, né? Que não seja apenas por conta de você ficar pensando ou preocupado de como aquilo vai transcorrer quando você não estiver mais ali. Isso é muito importante, né? Olhar para si mesmo e como você se comporta, né, em relação a isso tudo. E como você pode se trazer, né, estar mais no momento presente, né, ou trazer a correção disso, né. A meditação aqui é uma sugestão, né. Quando a gente está no momento presente, a gente tem maior consciência, né, do que a gente está fazendo, do que está acontecendo no nosso meio e dentro de nós, né?
no nosso entorno e nas nossas emoções, né? E a meditação ela é ótima para equilibrar, né, o nosso lado emocional, né? E consequentemente o lado emocional equilibrado ele vai refletir no físico. Vamos ver aqui o que os anjos trazem em poucas lâminas sobre esse questionamento, esses momentos futuros que virão em relação a essa questão que vocês levantaram aí. Deixa eu tirar essas cartas. É um pouco mais complexo esse oráculo, mas ele já traz uma clareza para a gente, né, do que pode ser ou começar a ser trabalhado. Satisfação, paz, abundância, né, na vida familiar, né? Conclusões bem sucedidas de projeto, né? Então, mais uma vez, vem a questão aqui da vida familiar, como já citou aqui em alguns momentos, né? Esse 10 de copas também traz nessa questão da satisfação, né, familiar, né? As necessidades emocionais e materiais sendo supridas, né? Então, para muitos aqui a questão realmente é familiar, né? Uma preocupação e uma doação excessiva, né? Mas cuide de si também, não cuide só dos outros, né? E confie na sua espiritualidade, né? Confie no caminho, no seu processo, né? Porque acontecimentos eles vão vir, né? E você consegue ter soluções, né, criativas de onde você acaba tendo aí downloads, intuições, direcionamentos em momentos em que você nem imagina. Então por isso que saiu a carta da meditação, né? Porque se a gente está com a mente ali no blá 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 falante, a gente não consegue ouvir, né, os direcionamentos, né? E basicamente essa preocupação toda vem muito porque você está passou por momentos mais desafiadores, mas você está passando por um fim de ciclo, né? É a recuperação de uma dependência, pode ser familiar, né? Ou passando por momentos onde vem melhoras, né? A dedicação ao trabalho, né, a um aprendizado, isso vai ajudar também muitos, né, a se dedicarem a algo aí para ter um crescimento pessoal, espiritual. E se precisarem fazer algum tipo de escolha, tomada de decisão, faça pautado nos seus valores, nos seus sentimentos, assim, nos melhores sentimentos, né? No amor, faça de coração. Vamos ver aí a energia deste oráculo. Nutrição, né? Então é importante que vocês estejam aí se nutrindo, né? Não só nutrindo os outros, né? Cuidado também com a questão de alimentação, essa carta traz um pouco isso, né? Uma lua crescente também, mas esteja se nutrindo, né? E principalmente de fé, né? O que você tem colocado aí no seu campo energético, espiritualmente falando, né? Tem trazido aí esperança para a sua vida, para as suas questões, tem se apegado à fé, porque vem um período aí de muita abundância, né? Um período onde não vai faltar nada, né? Mas é importante também nutrir o espírito, né?
É muito importante, né? Olha lá de novo os 4 pilares, né? O corpo mental, o espiritual, o físico e o emocional. Eu desejo sucesso, imenso sucesso a quem se conectou com essa energia de número 2, né? Que vocês sejam abençoados, que o universo traga muita prosperidade na vida de vocês. Muito obrigada por vocês terem passado aqui, né, no meu canal, estarem aqui com frequência. Se essa tiragem foi contribuição para vocês, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito o crescimento do meu trabalho, viu? Sucesso e gratidão!